Seja como Noé, faça Deus sorrir. Engrandecemos o nome do Senhor por mais este maravilhoso dia que Ele nos concede de estarmos vivos nesta terra. Meus amados irmãos, vocês sabiam que no mundo, a cada minuto, morrem 193 pessoas? Sim, a cada minuto, todos os minutos, todos os dias, ao longo dos anos. Damos graças a Deus porque ainda estamos do lado de cá desta terra. Damos graças a Deus porque vivemos neste mesmo tempo, nesta mesma geração, e todos estamos vivendo este momento tenso, este momento difícil. Agora saiba que este não foi o primeiro. Houveram outros momentos em que servos de Deus também estiveram afastados, e nós vamos ver um pouquinho disto hoje, olhando a vida do servo de Deus chamado Noé. Portanto, abra o seu coração e nesta noite especial vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos já quase um mês em que estamos neste isolamento social, nesta quarentena. E neste tempo nós temos procurado levar avante o nosso lema: a igreja está de portas fechadas? Não, a igreja está espalhada pelos lares. E quando a igreja está espalhada, toda vez que isso aconteceu, a igreja cresceu. As testemunhas foram compartilhando a palavra, foram se multiplicando. Este é o desafio para todos nós. Ao invés de cairmos pelo meio do caminho, ao invés de desanimarmos, ao invés de entristecermos a Deus, o Senhor espera que nós estejamos crescendo, nos multiplicando. Lembre-se, quem dá cria à ovelha é ovelha. O pastor é aquele que orienta, que alimenta, que encaminha. E quando este pastor humano falha, olhamos para Jesus, o sumo pastor, que nunca falhou. A igreja como organização está funcionando, ou seja, o expediente das 10 da manhã às 15, das 10 às 15, todos os dias, as nossas secretárias estão ali para atender os irmãos, para alguma necessidade. Você precisa de alguma coisa, de levar ou buscar, dizer, fazer na igreja, a parte de expediente está funcionando. Também estou 24 horas à disposição dos irmãos. Nunca houve um tempo em que orasse tantas as vezes na sala da minha casa, orasse por pessoas. Então temos tido esse aconselhamento aí ao telefone. Temos tido a oportunidade, quando preciso, de atender pessoas, seja na casa, seja no gabinete, às vezes aqui mesmo em casa, e temos procurado de alguma forma estar acompanhando os nossos irmãos. E nós louvamos a Deus pela vida de membros da igreja que têm sido verdadeiros pastores. Membros da igreja que têm exercido o que chamamos de pastoreio múltiplo, onde um está cuidando do outro. Então, parabéns aos presidentes das organizações União Feminina, União Masculina, jovens, adolescentes, os nossos diáconos, os trabalhos da Escola Bíblica Dominical, as células, os líderes de células. Deus abençoe a cada um que tem trabalhado ardorosamente para que o trabalho de Deus não pare. Tá bom? Deus esteja abençoando e fortalecendo aos irmãos. Neste tempo, meus irmãos, lembre-se, a igreja, ela continua com seus compromissos financeiros e precisa que cada crente assuma a sua responsabilidade. Então, dízimo é daquilo que eu ganho. Se eu não ganhei nada, eu não dou nada. Mas daquilo que eu ganho,
eu tenho o privilégio de entregar ao Senhor, e assim deve fazer cada servo de Deus, porque isto é aquele mínimo que Deus exige de cada um de nós, tá bom? Então, neste instante, eu quero convidar a todos vocês para nós orarmos. Vamos orar neste instante? Aproveite nesta hora aí, faça o seu altar. Diga para Deus como é que você está se sentindo. Você se lembra de algum pecado que precisa ser confessado ao Senhor? Lembre-se da palavra de Deus que diz que quando nós confessamos, Ele nos perdoa e nos purifica. Tome a atitude de confessar e receba o perdão de Deus no seu coração. Você tem algum pedido que queira fazer a Deus nesta hora? Apresente a Deus qual é o seu pedido, a sua necessidade nesta hora. Você se lembra de alguém que está precisando do socorro, da misericórdia, da compaixão de Deus? Apresente agora esta pessoa diante do Senhor. Diga o nome dessa pessoa para Deus, qual é a necessidade dela. Ó Deus maravilhoso, mais uma vez estamos reunidos nesta oportunidade para exaltar, para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, toma a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, aonde quer que estejam nesta hora. Que o Teu Santo Espírito renove as forças, o ânimo, e que nesta noite, Pai, assim como Noé, que fez o Senhor sorrir com as suas atitudes, as suas ações, as suas escolhas, que nós também sejamos pessoas que façam o Senhor sorrir. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos estas pessoas. Pai da glória, estende a Tua mão e contempla qual é a necessidade, o clamor, a precisão deste meu irmão, desta minha irmã. Oh Deus, como diz a Tua palavra, que aquela paz que excede a todo entendimento, venha agora sobre esta vida, sobre esta casa, este lugar onde este Teu servo, esta Tua serva está. Que nesta casa a Tua presença gloriosa se manifeste, que esta casa seja um pedacinho do céu, ao invés de um pedacinho do inferno. Traz a paz nesta casa, traz a prosperidade, traz a Tua bênção, pois oramos abençoando os Teus servos, no Teu nome, para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar adorando ao Senhor. Neste momento você vai ouvir uma música especial. Vamos cantar com alegria, porque o Senhor é digno. Louvemos ao Senhor. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé, aí mesmo na sua casa, fique de pé. Vamos adorar o nosso Deus, nos alegrar e dizer que Ele é Deus. O nome dele é maravilhoso, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Cristo
teu Filho Jesus, por ter entregado para morrer por nós. Agradecer a Ti, Senhor, porque hoje nós podemos viver uma história de amor real, uma história de amor real, que é a Tua história, Jesus. Tudo o Senhor fez por nós, e nós estamos gratos a Ti por tudo, Pai. Obrigada, Deus. Aleluia. De amor real, de pai que o seu próprio Filho deu. A estrela anunciou que viria em Belém nasceu o Pai e o Filho. Vou contar uma história de amor real. Seu reino anunciou milagres fez, libertou os corações, mas rejeitado foi, não puderam que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor humilhado foi na cruz de cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor, pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu Vou viver uma história de amor real. Vamos orar. Obrigado, Senhor, como já foi dito, pelo Teu amor,
Obrigado, Senhor, os nossos corações são gratos. E agora, Senhor, de maneira especial, oramos pela Tua palavra, que será pregada, proclamada. Que os nossos corações estejam preparados, que haja comunhão no nosso meio, mesmo estando em casa, que a comunhão que vem do Teu sacrifício, na orientação do Teu Santo Espírito. Te oramos, pedimos mais uma vez, que a Tua palavra proclamada alcance os corações, assim como a palavra proclamada através das músicas, que em tudo os nossos corações estejam preparados. Te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Seja como Noé, faça Deus sorrir. A história de Noé começa no finalzinho do capítulo 5 de Gênesis e vai com seus descendentes até o capítulo 11 de Gênesis. Neste primeiro momento eu quero convidar você para dar atenção ao capítulo 6, a partir do verso de número 6. Gênesis 6, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Capítulo 7, o verso 1 diz assim: depois disso o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Seja como Noé, faça Deus sorrir. Quando nós olhamos a história deste homem maravilhoso, deste servo de Deus, lá nos dias passados, percebemos que ele foi um homem que escolheu viver diferente, de uma forma diferente, de uma forma diferenciada na terra. Nós vamos ver, por exemplo, que o seu antecessor, Enoque, escolheu andar com Deus. Noé seguiu esta trajetória dos homens que escolheram andar com Deus, e esperamos nesta oportunidade que você também seja uma pessoa que escolha andar com Deus. Quando olhamos para a história de Noé, vamos ver um dos seus descendentes, o Nimrod. Este homem, lamentavelmente, não escolheu andar com Deus. E nós vamos ver que ele fez, ao invés da arca, ele fez uma torre, ele fez uma tentativa de chegar até a presença de Deus pelos seus esforços, pelos seus méritos. Então Noé, diferente de Nimrod, que fez Deus se entristecer, Noé fez Deus sorrir. A minha pergunta nesta oportunidade: você é uma pessoa que está fazendo Deus se entristecer? Você é uma pessoa que está causando ou provocando a mão de Deus contra você, contra a sua família, contra esta geração? Ou é uma pessoa que está fazendo Deus sorrir? Uma pessoa que está alegrando ao coração de Deus? Bem, eu quero convidar você para fazermos uma caminhada pensando nos exemplos, na história, nas lições deste homem de Deus chamado Noé. Vamos ver então, em primeiro momento, eu quero que você veja aí na sua tela, o mundo pré-diluviano. Veja aí, pelo menos 5 marcas daquele mundo dos dias de Noé. 5 marcas das pessoas e daquele tempo antes de ter acontecido o dilúvio. A primeira marca, veja aí, era o fator climático. Um fator climático unificado. Diferente do que temos hoje
do sol, da chuva, de muito frio, de muito quente. Naquele tempo, havia um fator climático unificado. Era sempre um ambiente gostoso, agradável, como aqueles dias que nós dizemos, que clima gostoso. Era sempre assim antes do dilúvio. Outra marca de antes do dilúvio é que, ao invés de termos, como temos hoje, 5 continentes, nós tínhamos um continente unificado. Depois do dilúvio aconteceu a Pangeia. O que é isso? As águas cobriram partes e deixaram partes descobertas, e assim surgiram os continentes, os 5 continentes que temos hoje. Uma outra diferença era o sistema de irrigação perfeito. Não chovia muito nem pouco, como temos hoje. Apenas subia um vapor da terra. Que irrigação maravilhosa, que sistema glorioso que Deus providenciou, e assim era até que aconteceu o dilúvio. A quarta marca era o sistema de proteção contra o aquecimento global. Ou seja, os raios solares não chegavam até a Terra. Por quê? Porque as águas que vieram para a Terra, elas estavam fazendo como se fosse uma grande redoma. Os homens estavam então dentro desta redoma, forrada por água por cima e por baixo. As águas que estavam em cima caíram. Por isso, de lá para cá, os homens deixaram de viver 900 anos, 950, e passaram a decair. Hoje, quando alguém chega a 90, a gente já se admira, de forma que esse sistema de proteção contra o aquecimento que foi tirado, porque as águas desceram para a terra, então isso fez com que os homens passassem a envelhecer mais e mais. Uma outra descoberta é que naquele tempo os homens todos eram vegetarianos, eles viviam mais, eles eram mais altos. Sim, a Bíblia diz, lá no início, quando Deus criou, que os homens deveriam se alimentar apenas de verduras, legumes, apenas dos vegetais. Depois do dilúvio, é que Deus ordenou que também o homem se alimentasse de carne vermelha. Portanto, estes fatores fizeram com que os homens passassem a viver menos e menos. Diante deste mundo pré-diluviano, diante destas realidades, diz a Bíblia que Deus mandou Noé construir a arca. Noé passou 100 anos construindo a arca. Sim. Não é 120, 100 anos. Em Gênesis capítulo 5, verso 32, Noé tinha 500 anos quando Deus o chamou. E em Gênesis 7, verso 6, Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Portanto, quando Deus o chamou em Gênesis 5:32, ele tinha 500 anos. E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Veja então, 100 anos, este servo de Deus, Noé, passou apregoando a maravilhosa palavra de Deus, dizendo: arrependam-se e creiam, entreguem as suas vidas para o Senhor. É lamentável saber que o ser humano escolheu virar as costas para Deus, morreu espiritualmente, passou a morrer mais rápido, a morrer fisicamente. E louvamos a Deus porque no meio daquela geração corrupta, Deus encontrou um homem chamado Noé. E a minha pergunta para você nesta hora é: você está disposto a fazer algo para Deus, mesmo sem ter habilidade e mesmo que demore tanto tempo para ver o resultado?
100 anos construindo aquela arca. Ou seja, em primeiro momento podemos saber que Noé foi vitorioso porque ele recebeu uma missão da parte de Deus e ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele cumprir. Eu e você temos feito a nossa parte, feito aquilo que está ao nosso alcance fazer. Quando nós fazemos isso, assim como Noé, nós também fazemos a Deus sorrir. E olhando para a palavra de Deus, eu quero trazer mais algumas luzes a você sobre a vida deste homem de Deus chamado Noé. Veja aí na sua tela que Noé, ele foi o 10º depois de Adão. Quando a gente vai ler sobre Enoque, diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Mas Noé, ele foi o 10º depois de Adão. Veja aí na sua tela. Lameque, depois que gerou a Noé, viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Isso está em Gênesis 5, verso 30. Já Matusalém, o avô de Noé, morreu 1 ano antes do dilúvio, aos 969 anos, o homem que mais viveu na terra, e Matusalém teve muitos filhos e filhas. Quando Noé morreu, aos 950 anos, Abraão tinha 58 anos. A minha pergunta é, olha, Noé, ele tinha avô, ele tinha bisavô, ele tinha tios, tinha sobrinhos, tinha pai, tinha irmãos, tinha cunhados, sogro. A pergunta é, cadê todo este povo? Onde estava todo este povo? Porque a Bíblia diz que Noé pregou, mas que somente ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras entraram na arca. Apenas 8 pessoas. Onde estavam todos os outros familiares de Noé? Lamentavelmente, ainda hoje, diz a Bíblia que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e poucos são os que encontram o caminho da salvação. Então, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição e muitos entram por esse caminho largo. E estreito é a porta, estreito é o caminho, estreita é a porta, e poucos são os que encontram. Meu amigo, minha amiga, você é uma das pessoas que tem ouvido a pregação da palavra, que tem dado crédito à pregação da palavra? Ou você é uma das pessoas como aquelas dos dias de Noé? Por que será que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra? O dilúvio é um dos tristes acontecimentos na história da humanidade. Por que será que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra? Veja aí na sua tela algumas afirmações da Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 5. Os homens se tornaram maldosos, o ser humano se tornou maldoso. Capítulo 6, verso 12, se tornaram corrompidos. Capítulo 6, verso 13, se tornaram violentos. Os homens se tornaram corrompidos moralmente. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 24, 38 e 39, que os habitantes ou os moradores daquela época, eles viviam dissolutamente, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a vida para eles passou a ser apenas o aqui
e agora. Este casavam-se, davam-se em casamento, quando vamos nos aprofundar, é mais do que apenas o casar e se dar em casamento, mas está se referindo ao relacionamento de homem com homem e de mulher com mulher. A corrupção foi tão grande que Deus disse: eu não posso mais suportar tudo isso na terra. E Deus disse: eu vou recomeçar de novo. Eu vou destruir os moradores da terra. Meu amado amigo, minha amada amiga, saiba de uma coisa. O dilúvio foi o primeiro juízo de Deus sobre o ser humano por causa da sua rebeldia. Mais tarde houve um outro juízo nas cidades de Sodoma e Gomorra, onde também os homens passaram a se relacionar sexualmente com os homens e as mulheres com mulheres. Diz a Bíblia que Ló foi visitar aquela cidade e que os homens da cidade vieram para querer se relacionar com os anjos que estavam na casa de Ló. Ló disse: eu tenho 2 filhas virgens, se relacionem com elas, mas não perturbem estes homens que vieram na minha casa. Mas os homens da cidade estavam corrompidos, tentaram forçar a casa de Ló, por causa disso ficaram cegos, e a Bíblia diz que aquelas 2 cidades foram destruídas. Eu tive a oportunidade de ir lá naquela região, onde está o Mar Morto hoje. E toda a geografia bíblica vai dizer que ali onde é o Mar Morto hoje, era o lugar onde estavam aquelas cidades de Sodoma e de Gomorra. Sim, houve este segundo juízo sobre a terra. O terceiro juízo, diz a Bíblia, será quando o Senhor vier. Quando ele tirar sua igreja da terra, diz a Bíblia, não ficará nem raiz nem ramo. O dilúvio é um alerta para a humanidade. Deus não quer o mal. Os homens provocam a mão de Deus contra si mesmos. Deus avisa, Deus orienta. Mas, lamentavelmente, a geração dos dias de Noé, 25 milhões de pessoas era o que tinha aproximadamente naquela época. Um pouco menos do que o estado de São Paulo hoje. Deus fez de tudo para poupar os moradores da terra, mas eles não quiseram. Sim, meus amados irmãos e amigos, nós não podemos espiritualizar tudo, mas não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo na humanidade. Ao vermos estes acontecimentos, precisamos voltar os nossos olhos para Mateus 24 e 25, onde falam do juízo, onde fala dos dias finais, onde diz que nós devemos estar atentos aos sinais. Os moradores de São Paulo viram neste dia de ontem, terça-feira, dia 14, um grande sinal nos céus. Pode apenas ter sido algo comum, mas a Bíblia diz: haverá sinais nos céus e na terra. Queridos irmãos e amigos, fiquemos atentos aos jornais, aos noticiários, mas olhemos o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que já registra tudo o que estaria acontecendo nos dias finais. A corrupção da geração dos dias de Noé fez com que Deus tomasse a providência de destruir toda a terra, todos os moradores da terra, através do dilúvio. Quando nós olhamos para esta fatalidade ou este acontecimento na terra, nós olhamos para Noé. A Bíblia diz no capítulo 6, verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Imagine quando você está olhando para um caos
e você está vendo homens contaminados, e no meio daqueles homens, você olha um e diz: este é diferente. A Bíblia diz que Deus olhou e havia uma luz no meio das trevas. Havia um homem com comportamento diferente, com atitude diferente, com escolhas diferentes. E Deus olhou para aquele e Deus achou graça, Deus sorriu. Deus disse: sim, é isso que eu espero dos meus filhos, dos meus servos. Capítulo 7, verso 1 diz: Noé se tornou ou foi achado como um homem justo no meio da sua geração. Que coisa gloriosa! Noé, um homem justo no meio da sua geração. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6 de Gênesis, verso 22, Noé fez tudo exatamente como o Senhor mandou fazer. Noé fez exatamente como o Senhor mandou fazer. Você quer fazer Deus sorrir? Descubra a vontade de Deus para a sua vida. Descubra a vontade de Deus na palavra e obedeça, siga. Deus abençoou o seu servo Noé, dando a ele o privilégio de ser convidado para construir a grande arca. Ah, meus amados amigos e meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos nos lembrar que da mesma forma que no meio daquela geração corrupta, Deus olhou e viu Noé. Da mesma forma, os olhos de Deus hoje estão procurando homens e mulheres que também façam ele sorrir. Eu convido você para ler comigo alguns textos da palavra, no livro de Provérbios inicialmente, quando mostra que Deus está procurando pessoas que façam ele sorrir. Veja Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Segundo Crônicas 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Deus estava observando, acompanhando, e meus amados amigos e irmãos, Deus se interessa, Deus se importa. Tudo que acontece na terra, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, interessa a Deus. Ele vai pedir conta pelo que nós temos feito. Ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. 1 Pedro 3, 11 e 12. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Meu irmão, meu amigo, no nome de Jesus, abra o seu ouvido, abra os seus olhos, abra o seu coração. Deus está acompanhando tudo que acontece em sua vida. Você está fazendo Deus sorrir ou Deus se entristecer? Está fazendo a mão de Deus trazer bênção para você e para sua família, ou trazer consequências terríveis, destruição sobre você, sua família, sua cidade, o seu país, o mundo? As nossas atitudes movem o coração e a mão de Deus. Então, quando nós olhamos para a maravilhosa palavra do nosso Deus, vamos ver que Deus está procurando homens e mulheres em todos os lugares. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14.
Deus diz assim: mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na cidade, por causa da retidão destes homens, eles poderiam livrar-se a si mesmo. Ainda que naquela cidade que Deus fosse destruir, lá estivesse Noé, Daniel e Jó, por causa da justiça deles, eles salvariam a si mesmos. Ezequiel capítulo 14, verso 14. Quando nós pensamos nestes 3 homens, nós nos lembramos que Daniel fala-nos de uma época em que a religião estava corrompida. Daniel viveu num tempo em que o seu povo, os judeus, se esqueceram do seu Deus. Jó nos fala de uma época em que a sua família estava corrompida. E Noé nos fala de uma época em que a sociedade inteira estava corrompida. Deus disse ainda que estes 3 homens, Noé, Jó e Daniel, estivessem, eles iriam salvar as suas vidas por causa da sua justiça. Homens e mulheres que fizeram diferença no seu tempo. Cada um deles viveu num tempo de corrupção em áreas da vida. Estes homens, Jó foi o príncipe da paciência. Daniel, o príncipe da santidade. Noé, o príncipe da obediência. Jó presenciou a destruição da sua família. Daniel presenciou a destruição da sua nação. E Noé presenciou a destruição do mundo antigo. Deus está buscando homens e mulheres, pessoas que façam ele sorrir. Jó fez Deus sorrir sendo paciente. Daniel fez Deus sorrir sendo santo, buscando a santidade. Noé fez Deus sorrir sendo obediente, construindo a arca que Deus mandou construir, entrando na arca que Deus mandou construir. As suas atitudes estão fazendo Deus sorrir ou Deus ficar entristecido com você? Como é que nós fazemos Deus sorrir? O que é que nós podemos fazer para que Deus venha sorrir conosco? Eu quero convidar você para pensarmos em pelo menos 6 atitudes que fazem Deus sorrir. Veja aí na sua tela. Fazemos Deus sorrir primeiro quando o amamos acima de qualquer coisa. Sim, a palavra de Deus claramente vai nos dizer que este servo de Deus, chamado Noé, ele procurou agradar ao seu Deus. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Que coisa gloriosa! A Bíblia diz: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Assim como o seu avô Enoque, Noé também escolheu ser um homem que andou com Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, que Deus te encontre nesta oportunidade como um homem, como uma mulher, como uma pessoa que anda com Ele nesta terra. Você, meu amigo, que não entregou a sua vida para Cristo ainda, tenha misericórdia da sua própria alma.
Porque assim como houve o dilúvio, assim como houve Sodoma e Gomorra, haverá o juízo final, onde todos teremos que comparecer diante do nosso Deus. Como fazer Deus sorrir? Primeiro, quando o amamos acima de qualquer coisa. Segundo, quando confiamos nele completamente. Noé, diz a Bíblia em Hebreus 11, ele pela fé entrou na arca, pela fé salvou a sua família. Terceiro lugar, fazemos Deus sorrir quando o louvamos, quando o elogiamos, quando rendemos graças a Ele por todas as coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, não foi fácil para Noé. Ele ficou enclausurado no isolamento social 40 dias e 40 noites? Não, 40 dias e 40 noites ficou chovendo. As águas permaneceram cobrindo os montes, as águas ficaram 7 metros acima dos montes mais altos. Noé ficou dentro da arca, numa quarentena de 1 ano e 17 dias. É só você fazer as contas. 1 ano e 17 dias dentro da arca. Quase 400 dias. E a Bíblia diz que quando Noé saiu daquela arca, ele fez um altar, fez um sacrifício de louvor a Deus. Agradeceu a Deus por tudo. Quarto, nós fazemos Deus sorrir quando usamos nossas habilidades para Ele. Bem, nunca tinha chovido na terra. Noé certamente não era um especialista em construir barcos. Mas Deus disse para ele o que ele deveria fazer. Deus disse para ele quantos andares deveria ter. Deus disse para ele a madeira que deveria usar. Deus deu a ele as medidas do que ele deveria fazer, que tamanho. E a Bíblia diz então que naquela arca inteira tinha uma porta só. Sim, Noé fez Deus sorrir, porque usou as habilidades dele para fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Em quinto lugar, nós fazemos Deus sorrir quando nos rendemos à vontade dele, vontade de Deus, incondicionalmente. Ah, querido amigo, querida amiga, quantas vezes, pela nossa impaciência, pela nossa incredulidade, nós agimos sem pensar e fazemos coisas que entristecem a Deus. Em sexto lugar, nós fazemos Deus sorrir quando desenvolvemos uma amizade íntima com Ele. Noé se tornou amigo de Deus. Assim como Adão, antes do pecado, andava com Deus lá no Éden. Assim como o avô de Noé, Enoque, escolheu andar com Deus, Noé também disse: é esse tipo de homem, é esse tipo de exemplo que eu quero tomar na minha vida. Eu quero andar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero saber o que é que Ele quer e quero obedecer à vontade dEle. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, no nome de Jesus, estão aqui algumas ações, algumas atitudes que podemos fazer para ver Deus sorrir. Proponha no seu coração neste dia: Deus, me ajuda no nome de Jesus a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça na minha vida, porque eu quero te agradecer, quero te agradar.
A esta altura você está dizendo: ah, pastor, mas Noé era um homem santo, Noé vivia num tempo diferente. Não, a Bíblia diz que era uma geração corrupta, uma geração de pessoas voltadas para si mesmo, que olhavam apenas para o aqui e agora. Mas Noé escolheu andar com Deus. Agora, você que está dizendo isso, eu quero dizer para você que o fato de Noé procurar andar com Deus, o fato de Noé procurar agradar a Deus, não significa que ele era perfeito. Sim, ele tinha e teve os seus erros. Quando nós vamos olhar a história de Noé, por exemplo, depois que ele sai da arca, o que é que acontece? Acontece que Noé salvou toda a sua família do dilúvio, mas ele destruiu a vida do seu próprio filho. Sim, veja aí na sua tela. Noé salvou toda a família, mas destruiu a vida do filho. Porque quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha. Naquele tempo ainda não tinha o álcool foi ser inventado nos anos de 1600 depois de Cristo. O fato é que a levedação da uva deixou Noé bêbado, e diz que Noé estava bêbado, e ele tirou a sua roupa, porque a pessoa que bebe, ela não tem noção do que faz. Os outros filhos, ao verem o pai despido, reverentemente tentaram cobrir o pai, mas o filho chamado Cã agiu de uma forma imprópria, com gracejos indecentes, piadas indecorosas, debochou do pai, e a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 9, que por causa disso Noé amaldiçoou ao seu filho Cã. E aquela maldição de Noé contra o seu filho Cã trouxe maldição a todos os seus descendentes. Quando a gente, quase 1000 anos mais tarde, vai pensar em Abraão, que Deus disse: vai para Canaã e destrói as pessoas que estão lá. Quem era que estava lá em Canaã? Eram os cananeus, descendentes de Cã. Não só os cananeus, como os jebuseus, como os filisteus, toda a população que estava naquela região de Canaã antiga, eram os descendentes de Cã. E aí você vai ver uma lista terrível dos cananeus, jebuseus, perezeus, filisteus, e vai por aí. Veja a lista depois, lá em Gênesis capítulo 15. Quase 1000 anos depois de Abraão, Deus diz para Josué: agora vá e destrua os moradores de Canaã. Quem eram os moradores de Canaã nos dias de Josué? Ou seja, quase 2-3 mil anos depois, a maldição de Noé contra o seu filho ainda está trazendo consequências terríveis. Ou seja, um pai bêbado, um filho irreverente, trouxe maldição que perdura até hoje, porque você pode olhar quem são hoje os descendentes de Cã. O que estou dizendo é que Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. Quando fazemos coisas que fazem Deus sorrir, somos abençoados. Quando fazemos coisas que fazem Deus se entristecer, as consequências virão. Deus se importa, Deus intervém, e Deus traz bênção ou maldição. Foi o que ele disse lá em Deuteronômio. O Senhor disse: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte. E Deus dá um conselho: escolhe a bênção, escolhe a vida. Meu amigo, no nome de Jesus, escolha a bênção, escolha a vida. Lamentavelmente, diferente de Noé, que escolheu seguir o seu avô,
os descendentes de Noé não escolheram seguir os passos bons de Noé. Veja aí na sua tela, quando mais tarde Nimrod, o nome Nimrod quer dizer desertou, aquele que se rebela contra Deus. Este homem se rebelou contra Deus. Este homem, descendente de Cã, desobedece a Deus, porque Deus disse para Noé: se espalhem e encham toda a terra. Ao invés disso, Nimrod quis construir uma torre, a Torre de Babel, que agora trouxe outra diferença no mundo. Antes era uma língua só, todos os moradores da terra falavam um idioma só. Mas a partir desta experiência da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 10 ao 11, agora passaram a haver não só 5 continentes, mas passaram a haver também diversas línguas, diversos idiomas, consequentemente diversos povos. Deus se entristeceu e por causa disso trouxe a confusão de línguas à humanidade. Gênesis capítulo 6, verso 8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus agiu com benevolência com Noé, porque ele olhou para Noé e assim como um pai olha para o filho e acha graça e gosta e se alegra com o filho, da mesma forma Deus olhou e disse: Noé, é isso aí. Eu fiz você, ser humano, para andar desta forma. Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Gênesis 6, 22. Por causa disso, Deus colocou o maravilhoso arco-íris, prometendo a Noé: nunca mais eu vou destruir a humanidade com água. Porque quando Noé saiu daquela arca, ele estava com medo de que novamente acontecesse. E Deus disse: eu prometo a você que com água não destruirei mais a terra. É maravilhoso quando começa a chover, que nós vemos o arco-íris. É uma ilustração do amor de Deus. Noé morreu, é verdade, mas Deus continua vivo e mantém a promessa, dizendo: Noé, eu me lembro do que eu prometi a você. Você me fez sorrir, e quando a pessoa faz Deus sorrir, a pessoa traz bênção sobre a terra. Eu quero partir para o encerramento, trazendo a você algumas lembranças. A primeira lembrança é que a arca tinha uma porta só. Esta arca foi fechada por fora. Deus fechou a arca. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. Quero relembrar a você de que Jesus é a porta. E que Ele bate na porta do seu coração e quer entrar na sua vida. E Deus espera que você abra a porta do seu coração, assim como Ele abriu e fechou a porta da arca. Ele também espera que você abra a porta do seu coração para que Ele entre em sua vida. Você não chegará no céu se você não entrar pela porta, que é Jesus. A segunda lembrança que eu quero trazer à sua memória é que depois de muitos dias da chuva, como eu disse, eles ficaram na arca 1 ano e 17 dias. Noé abriu uma janela e soltou um corvo. O corvo que Noé soltou
nunca mais voltou. Passaram-se 15 dias, Noé soltou uma pomba. A pomba voou e não encontrou lugar para pousar os pés. Por isso ela voltou para a arca. Passaram-se alguns dias e de novo Noé soltou a pomba. E ela voou e não encontrou onde pousar os pés. Finalmente Deus a solta novamente e ela volta trazendo um ramo de oliveira. A minha pergunta é: por que será que o corvo que foi soltado ou solto dias antes não voltou? E a pombinha, dias depois, não encontrou onde ficar, voltou, não encontrou onde ficar, voltou. Por que o corvo não voltou e a pombinha voltou? Sabe por quê? Porque o corvo encontrou um habitat natural. O corvo encontrou carniça. O corvo encontrou restos mortais. O corvo encontrou podridão. Mas a pombinha não tem prazer na sujeira, na imundície. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que eu e você estamos soltos neste mundo. E Deus espera que nós fujamos da iniquidade, nos afastemos do pecado e busquemos as coisas santas, as coisas que agradam a Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sim, nós estamos passando estes dias em quarentena, no isolamento social por causa da Covid-19. Noé ficou afastado, ficou no isolamento, ficou confinado na arca, primeiro por 40 dias e 40 noites, enquanto a chuva estava caindo, e depois por mais dias e dias e dias, ao todo 1 ano e 17 dias. Ali dentro Noé obedeceu a Deus. Ali dentro Noé procurou fazer o que Deus queria que ele fizesse. Quando Noé saiu daquela arca, ofereceu sacrifícios de louvores a Deus. Veja aí na sua tela. Noé exemplifica que Deus está sempre disposto a fazer novos começos na vida das pessoas. Deus está pronto a recomeçar de novo. Deus espera que você abra o seu coração e seja uma pessoa que, assim como Noé fez, que você também faça Deus sorrir. A população toda estava corrompida, atraindo a mão de Deus contra eles. Mas Deus olhou e disse: Noé, você é diferente, eu vou recomeçar com você. Mais de 4.000 anos já se passaram. E Deus continua nos abençoando. E o que Deus espera é que você atraia a bênção e faça ele sorrir. Que seja assim, que Deus te abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono.
Senhor, alguém se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Te adoramos, Senhor, essa noite, te entregamos o nosso louvor. Tu és santo, santo, aleluia, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te as suas vozes, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.